Em 2019 para 20 foi mais. Esse ano tem um Fluminense surgindo com um time um pouquinho mais especial. Mas eu digo entre Flamengo e Vasco, assim, esse jogo é a maior diferença? Não tenha dúvida. Esse período é tenebroso para o torcedor do Vasco. Tenebroso. E dói o coração falar isso, né? Porque o Vasco foi a equipe, por exemplo, na minha adolescência e infância, que eu cresci com um dos maiores temores. Porque era o time que, dentro de campo, mais assustava em termos de talento. Aquele Vasco entre 97 e 2000 era um negócio fora da casinha. Sim. Assim Final como dos o Corinthians 80, do Fábio. o time Sele Vasco de 89. Não, então, por exemplo, né, Bubu? Você pegou até os anos 80 com muito mais vigor. Eu peguei a minha infância vendo São Paulo do Tele, que era um negócio que era horripilante para quem estava do outro lado. Aí veio a geração do Corinthians do Fábio, que era um negócio, nossa, desesperador. E o Palmeiras Parmalat aí. Palmeiras Parmalat. Sim, né? Aí você tem o Palmeiras, claro. Mas estou dizendo pelo viés de quem está olhando para um adversário. Né? Porque mas aí a gente tem que dar os parabéns ao Flamengo, né, Facinho? Claro, exatamente. Eu, por exemplo, né, a minha vida, eu no Flamengo em 2007, 2008, 2009, era muito parecido. A questão de estrutura, a questão de planejamento de atletas, eram jogos muito equilibrados, né? Então, você tinha no Vasco Edmundo, enfim, esse de 2000, mas na época de Flamengo, o Vasco tinha bons times. E aí né, a gente falando de Flamengo e Vasco, o Vasco parou, né, estacionou no tempo e o Flamengo se estruturou, assim. Então, a gente tem que dar os parabéns ao Flamengo por toda a organização, pela forma como eles olharam o futebol em algum momento e pelo time que foi montado. Assim, se o Flamengo, né? É isso. As administrações nocivas. Se o Flamengo é muito forte hoje, nada caiu do céu para o Flamengo, né? Não foi assim, todos os jogadores vêm para cá porque é escudo do Flamengo. Não é. É porque o Flamengo se preparou para esse momento, se estruturou. E aí, a partir desse momento, conseguiu trazer jogadores que fazem o Flamengo muito forte. Não é só o Vasco, né? É lógico que o clássico é hoje, mas times igual o Flamengo são pouquíssimos no Brasil. Clássicos contra o Flamengo nos últimos 20. Sim. No ano passado, ele quebrou um tabu, né? De 17 jogos. É a quinta marca do Brasil, o Vasco. Exatamente. Tem algum jogador do Vasco hoje que encaixaria no time do Flamengo? Não. De jeito nenhum. Nenhum. Infelizmente. Bota de novo as telas aí pra gente, por favor, para fazer esse exercício. Vocês já estão cravando que não, do time titular, não. Bota de novo o time titular do Vasco pra gente dar uma olhada. Então, vou inverter o rumo da pergunta. Algum jogador do Vasco hoje teria espaço no elenco do Flamengo? Talvez... O Nenê pra bater falta? Não. Pra bater falta... Talvez para ser o PEC como uma alternativa no banco de reservas. O Léo Matos, de reserva do Flamengo tem Marinho, tem Pedro. Pois é, então, né? O Vasco tinha, né, no time passado, o menino Thales Magno, que era um bom jogador. O Riquelme pode ser um atleta a ser maturado. Eu gosto muito de um volante chamado Andrei, que tem pouco espaço na equipe do Vasco, mas eu, assim, de alguns jogos que eu vi recentemente do Vasco, eu gosto dele. Eu acho que é um menino que, bem trabalhado, ele se encaixa bem numa equipe. Claro, não hoje no nível que o Flamengo joga, mas ele pode ser bem trabalhado. Mas é uma pena, né? Porque são poucos jogadores. O Raniel é um jogador hoje, infelizmente, para a realidade da Série B, do Vasco, para uma equipe que vai brigar por meio de tabela no Campeonato Brasileiro do Máximo. Não é um centroavante de refino. Inclusive, está muito bem no Vasco, né? Porque a pressão em que ele tem hoje para jogar no Vasco é uma pressão muito menor em termos de resultado daquilo que ele passou recentemente na carreira, né? Inclusive no próprio Santos, que tem uma outra dimensão hoje em termos de, não de tamanho de clube, mas de ambição profissional em relação ao Vasco, né? O Santos está na primeira divisão, tudo bem que o Santos esse ano está com mais dificuldade, mas ainda assim, né, o Santos recentemente fez muito mais do que o Vasco fez, né? Não dá nem para comparar. Capitão Rodrigo, vocês acham que o PEC teria espaço? Mais alguém no elenco, então, já que no time tem um garoto da base. O Vasco fez uma boa campanha na Copinha. O centroavante, o Figueiredo, eu até imaginei que ia ter mais oportunidades. Por exemplo, eu não sou fã do Raniel, né? Especialmente pelo que ele não fez no São Paulo, no Santos. Eu imaginei que o Figueiredo ia ganhar espaço. É um garoto que fez um golaço, pintura. Você vê que tecnicamente é muito bom jogador. E para o Vasco renascer de fato, precisa dar vez para a base. Grandes times do Vasco. O Vasco tinha dinheiro, tinha investimento, mas o Vasco não é o Flamengo que tem o lema do craque, o Flamengo vai em casa. O Vasco fez muito craque, especialmente artilheiro, né?
Então, nessa temporada de 2022, eu imaginava que ia ser a ascensão do Figueiredo. Até agora não aconteceu. O Raniel tem feito seus golzinhos ali, mas seriam garotos com potencial. Eu acho que se o Flamengo... vamos que nem agora... Mas o Flamengo também tem garotos com potencial. Coloca aí o Flamengo. A gente tem o Flamengo também, não tem? Não a escalação, mas a gente tem os jogadores, o elenco do Flamengo, pra gente analisar e saber se cabe alguém. Até pra você entrar nessa questão, assim, dos meninos que o Flamengo também tem, né? Então, assim, o Vasco tem, o Figueiredo, acho que, se eu não me engano, no último jogo ele deu uma bicicleta, ele entrou no jogo ali, é um jogador na Copa São Paulo, foi muito importante também, mas é um processo de maturação ali, né? Então, você pegar um garoto, vamos imaginar, tirar o garoto dali para colocar no elenco do Flamengo, vai precisar de tempo, né? Você vai precisar que, né, essa ambientação, que o jogador evolua também para brigar por uma condição de jogo, e o Flamengo tem jogadores na base, o Flamengo é muito forte na base também, e a gente está vendo, né, os jogadores que o Flamengo vem lançando e que vem atuando no time principal. Eu também não vejo, assim, o PEC seria, para o Vasco é importante, né, jogador de velocidade, né, fez um lindo gol aí nesse jogo Flamengo e Vasco, mas é difícil você imaginar encaixar ele no time, e até no momento de substituição, assim. Então, faz muito bem ao Vasco, como o Nenê. O Nenê faz muito bem ao Vasco, como a gente falou. O Nenê é o cara da qualidade, com a bola nos pés, da bola parada, que pode incomodar um pouco o Flamengo. Então, no Vasco, ele é muito importante. No Flamengo, ele não teria espaço no momento. Então, eu acho que é difícil você encaixar um jogador do Vasco aí, ó, nesse aonde elenco. eu queria chegar. Você pensar aí numa plaquinha de substituição, né? O Flamengo tem essas opções de banco de reservas, e aí sobe a plaquinha, sai Arrascaeta, o Facincani que defendeu o PEC aqui. Você coloca o PEC na frente dessa lista que tá aí? Infelizmente, pro PEC, ele é a terceira via. Seria. Porque olha só, né? Que eu tô olhando pra TV, deixa eu olhar pra cá, gente, desculpa. Vamos colocar do meio para frente. O Andréas Pereira, independentemente do momento dele de confiança baixa, tal, enfim, não estou discutindo isso, é mais jogador que o PEC, né? Não dá para comparar. O Marinho, um jogador que tem característica um pouco diferente do PEC, mas não dá para comparar. O próprio Lázaro, né, que tem sido colocado na esquerda ali, o Lázaro, mas para mim, hoje, ele seria está... titular. Não, sim, está. Eu trocaria o Lázaro pelo Everton Ribeiro. Hoje, nesse momento, o Lázaro... ele precisa ganhar essa oportunidade. Vai lá, garoto. O momento hoje é dele. Não estou comparando carreira, estou comparando o momento. O momento dele hoje, para fazer a função de ala pela esquerda, está muito mais preparado do que o Everton, que já não joga nessa função há muito tempo, já tem um outro ritmo de jogo, enfim. O Everton voltou, né? Assim, você vê no último jogo, o Everton voltou para a direita. Que é o que a gente imagina que ele vai... ele vai voltar nessa função, né? O Lázaro vai ser titular da posição. Esse time do reserva do Flamengo, ele briga por Libertadores no Brasileiro. Na Série A. O Vasco é time de Série B. Não conseguiu subir na temporada passada. Perdeu jogadores. E esse time reserva do Flamengo, tranquilamente, para ficar entre os 6 da Série A, ele fica. Sem muito problema. Eu vejo dessa forma. É um time muito bom. Muito forte. Muito bom. É outro universo. Né, o Pedro, então assim, pro Gabriel Peck, Dani, e não é falar mal do Gabriel, é porque outros caras estão à frente deles. Eles estão em outro ritmo de carreira, de preparo. A culpa de tudo isso não é nem da gente que está analisando o Vasco fora dessas duas listas do Flamengo, e muito menos do torcedor. A culpa é de quem está lá em cima. E que, inclusive, tem poder sobre o torcedor do Vasco. Porque quando o Vasco foi escolher presidente e tinha dado uma eleição há 4 temporadas... o Conselho de Beneméritos vetou aquele presidente para colocar um outro no lugar. Então, olha a situação, olha o tamanho da amarra que é para o torcedor, o desespero para o torcedor do Vasco. Nem aquilo que ele esperava, ou o próprio sócio do Vasco, ter no comando para mudar, ele tem poder. Porque tem uma estrutura ali no meio que manda no Vasco mais que o presidente. Então, essa situação que a gente coloca hoje de o time titular do Vasco não aparecer nem entre o time C do Flamengo, porque esse é o time A e o B. Tem um time C do Flamengo que, se a gente colocar, talvez ainda deu uma mistureba. Isso aí não é culpa da imprensa. Mateuzinho, né? Mateuzinho. Mateuzinho aí... Mateuzinho não tá na lista ali? Não, seria o time C do Flamengo, Mateuzinho. Não tá o Pablo. Tá o Noga, mas não tá o Pablo. O Noga vai pro time C. Porque o Pablo vai entrar nesse time. Tem outro zagueiro também, menino? Vidal ainda não tá aí. O Vidal vai pro A, vai pro Calma, Rodrigo. Como diz o Facincani, dá uma segurada, Rodrigo. Mas a preleção do Vasco é boa, né, Dani? Assim, né? A preleção é legal, né? Eu não sei se... É lógico que no campo as coisas se resolvem muito na questão técnica, mas a preleção do Zé Ricardo, ela
tem muita força, A assim. chance está na vontade. É O Vasco isso, sabe? fazer Aquela o jogo preleção, do ano, os jogos isso, do ano contra o exatamente. Flamengo. Por isso que É 180 e não 90 muito dificulta, legal. né? Assim, o Flamengo é uma outra questão. Então, a pressão do Flamengo é, pô, a gente sabe que é favorito, né? Que a gente tem a questão técnica, investimento, e a gente tem que colocar isso à prova, né, meu? E a gente tem que mostrar realmente que favoritismo se faz dentro do campo. Agora, para o Vasco, esse fator de motivação, né, de você ser colocado como patinho 2019 feio... o Vasco caiu, né, Capita? Sim. Quanto que terminou o Flamengo e Vasco? Então, os caras... 4. É isso. O melhor jogo do campeonato. Lutaram, é isso aí. Rodrigo Caio não tá aí, ó. Rodrigo Caio não está aí, tá Rodrigo Caio. machucado. Se a gente pensar já tô procurando jogadores que não estão aí, você tá vendo? Ainda tem a lista, nem por isso está que eu falei que completa. a lista É uma fartura de um lado e uma escassez, assim, né? Não, Quer tem o dizer, Pablo, né? Que o total Pablo do foi outro lado. Acabei contratado. de falar, o Pablo desculpa, não entrou. É, o Pablo não Se você entrou. tem no time C, então uma dupla de zaga, Pablo e Rodrigo É Caio. bom se fazer um time C do Flamengo, jogadores que não estão aí dá pra começar a conversar com o Vasco. Começar a então vai conversar. ser difícil. Agora, falando em entrou, não entrou, você falou ali que para você o Lázaro é o dono da esquerda, tem Andreas e Arão voltando de suspensão, os dois ficam à disposição do Paulo Souza. Aí, eu acho que assim, chegou o momento em que o Paulo Souza precisa dar o desenho dele, a cara dele um pouco a esse time. Agora é mata-mata, daqui a pouco Brasileiro, Libertadores, então imagino que o torcedor esteja esperando saber o que ele tirou de conclusão das experiências que ele fez, né? Até aqui. Dito isso, Andreas e Arão voltando de suspensão. Entram onde nesse time, Rodrigo? Então, primeiro eu acho que essa resposta que você está imaginando que vai aparecer, ela não vai chegar, não. Porque a política dele, pensando na temporada, ele pensa no calendário, ele fez uma revolução em relação ao que fazia o Jesus, ele vai continuar rodando. Então, essa coisa assim, que a gente via lá, você sabia o Flamengo de cabo a rabo. Salteado, né? O time de 2019, campeão da Libertadores, que jogou o Mundial tal, você sabia, não tinha discussão, tal. Com o Paulo Souza isso não vai existir. Vai rodar. Então, por exemplo, esse jogo, é um clássico e é decisivo. Mas é até a página 2, né? A gente está falando aqui da vantagem que tem o Flamengo. Ele pode se dar o luxo de escalar um time reserva com vantagem do empate e tal. Então não é assim, eu vou colocar agora o meu 11 titular, Arão, ai meu Deus, tal, vai entrar aqui e tal, já tenho sistema de 3 zagueiros, e Andreas, tal, será que vai ser vaiado e não sei o que tal. Ele possivelmente nesses 2 jogos contra o Vasco, ele vai ter 2 formações diferentes. E vai chegar na final potencialmente contra o Fluminense, né, outro assunto para falar também da diferença do Botafogo e Fluminense, também vai mudar. Então, se aparece Arão e Andreas, tá vendo? Você vai chegar aqui no F90 amanhã, titulares. Para mim, isso aí não vai colar. Com ele, não. Com ele vai continuar mesclando, rodando, pode ser chamado de burro, de professor Pardal, mas eu acho que ele vai talvez fazer isso nos momentos realmente mais agudos, Libertadores... Será que alguma hora ele vai desenhar 1 a 11? Porque eu acho que ele vai desenhar um modelo de jogo em que todo mundo que estiver em campo se encaixe no modelo, do que propriamente de 1 a 11, como a gente se acostumou a ver no Flamengo dos últimos tempos. Mas assim, todo time, independentemente do tamanho da equipe, de onde ele está, ele tem uma base. Sim. Né? Essa história, né, Rodrigo, que se fala, porque na Europa é um rodízio, muda um time inteiro e tal, é muito raro acontecer isso de um jogo para outro. A gente pega até, por exemplo, vamos pegar o City do Guardiola, que é o time que talvez hoje as pessoas tenham de memória, que é o que mais tem variado de escalação, raramente ele vai repetir o modelo de um jogo para outro. O Guardiola muda no máximo 40%, no máximo 50%, metade da equipe. Né? Ele sempre vai deixar. Então, isso no Flamengo vai ter uma estrutura para que você não perca a sua espinha dorsal e principalmente seu entrosamento. E aí as peças que forem entrar, tentar, claro, de acordo com a característica delas, manter esse padrão, mas ao mesmo tempo ter uma versatilidade em relação ao que ele espera daquela partida. Né? A gente viu no final de semana, o Guardiola entrou com Gabriel Jesus. Ele parou na retranca do Palace. Exatamente. Olha, o Zé Ricardo, pega o Simeone, pega o Vieira do Palace, Vieira, retranca, amigão, segura. Mas ele entrou com o Gabriel Jesus, entrou com o Foden, ele mudou. Mas você pega o restante da escalação, né? Jogou o Fernandinho nesse jogo que não estava jogando como titular, mas teve outras peças em que praticamente